terra e que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus, nós estamos diante desta escritura sagrada, tão maravilhosa, tão bela para as nossas vidas. Aleluia. Nós pedimos que nesta noite o Espírito do Senhor visite o nosso coração, fazendo com que essa palavra alcance a necessidade de cada uma. Ó Deus. Desde o mais tenro até o mais experiente, que o Senhor alcance com o poder da palavra. Ó Senhor. E saiamos da tua casa edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos no meio do mês de novembro. Quando a gente desperta, a gente vê que já estamos muito perto do final do ano, não é verdade? Parece que foi ontem que o ano começou, já estamos aí no final do ano. E aí a gente começa a lembrar dos nossos projetos, dos nossos planos, quantas coisas foram cumpridas, quantas coisas deixamos de cumpridas. E começamos a fazer um balanço. Ainda dá tempo, né? Dá tempo de conquistar algumas coisas que deixamos para trás. Mas quando a gente para pensar, nós começamos a comparar as nossas propostas do ano e lembramos que na maioria das vezes são propósitos que nós fazemos, são materiais, e às vezes nós temos muito poucos propósitos espirituais, e esses às vezes nós não os alcançamos, infelizmente. Por que isso, meus irmãos? Porque nós não focamos, a nossa preocupação é muito grande com o dia a dia, com o cotidiano, com a luta pela vida, e às vezes nós esquecemos de que, buscando primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E a gente vê pessoas correndo o ano todo, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e aquela correria atrás de trabalho, de recurso, e chega num momento da vida, a pessoa percebe que aquilo não valeu muita coisa, quase nada. Valeu alguma coisinha assim para um recurso material, mas as oportunidades espirituais se passaram. E muitas vezes a nossa ansiedade pela vida se torna tão grande que nós renegamos. Muitos renegam a fé por conta do excesso das atividades e da prioridade que se dá à vida material. Essa vida material inclui tudo, inclui o trabalho, inclui o preparo escolar, profissional. Claro que nós não devemos abandonar isso. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso progresso, mas isso não é prioridade. Nós que estamos aqui, eu creio que todos, se não a maioria, conhecemos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu me lembro muito bem daquela parábola que Jesus contou por aquele homem que trabalhou a vida inteira e construiu um celeiro, e depois construía outro, e depois outro, e outro, e outro. De repente ele disse: agora eu vou me aposentar, agora vou descansar. E o Senhor disse assim: louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? E aí a gente começa a pensar: qual é a prioridade da nossa vida? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Pastor, eu sou jovem ainda, eu tenho que progredir. Isso é necessário, preciso estudar, é fundamental. E uma coisa que a gente tem insistido com os jovens aqui, nesse país: aproveitem, estudem. A primeira geração que veio para trabalhar duro, mas a segunda geração tem que estudar, é necessário. Mas com tudo
isso, com trabalho, com estudo, com família, nós temos o Senhor. Ele é prioridade na nossa vida. Quando nós focamos isso, meus irmãos, Deus honra. Às vezes você tem um tempinho para estudar, mas naquele tempinho o Espírito Santo abre a sua mente, você entende tudo porque você priorizou as coisas do Senhor. Ao ponto que passei por uma igreja que a irmã estudou 5 anos. E não conseguiu atingir as metas dela. E ficou sujeito a perder 5 anos de estudar. Pastor, eu faltava no lugar, eu faltava na reunião de senhoras para estudar. Eu estudei. Exatamente. Aí que foi o seu erro. Você estudou tanto que esqueceu do Senhor. Meus irmãos, nós temos uma prioridade na nossa vida. Nossa prioridade é servir ao Senhor. As demais coisas serão acrescentadas. É muito difícil dizer isso para os irmãos que ganham agora, que têm os seus compromissos, mas o risco que nós corremos muitas vezes é dar tanto valor àquela hora, aquele valor financeiro, aquilo que nós achamos que Deus vai compreender todas as coisas e vai suprir a necessidade espiritual. Nós precisamos valorizar, pesar muito bem na balança qual tem sido o nosso investimento, qual tem sido o seu investimento espiritual, qual tem sido o investimento espiritual. O que diz o verso 8? Do verso 8 até o verso 10, tem alguns versos aí, tem alguns verbos, aliás, que nos fazem pensar muito bem qual tem sido o nosso propósito nessa vida. Veja, o contexto aqui fala do povo que saiu de uma escravidão e entrar na terra que mana leite e mel. Exatamente a nossa situação. Nós estamos saindo da escravidão desse mundo e a qualquer momento o Senhor pode vir para nos arrebatar. Nós cremos nisso? Amém. Pregamos isso? Vivemos isso? Ou a volta de Jesus é uma coisa muito distante para você? Não. Ele pode voltar a qualquer momento. Esse fim de semana nós estávamos num seminário em Denver e fomos convidados por um grupo que conheceu a obra do Senhor lá na Ucrânia, num seminário feito lá na Ucrânia. E aí eles pediram para que nós fizéssemos um seminário na igreja deles. Ali tem uma igreja grande, 500 membros aproximadamente. E a última palavra que foi dada no domingo foi sobre a volta de Jesus. As crianças, os jovens, os adultos, uma igreja com bastante pessoas da terceira idade, nem piscavam de ver a revelação. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: pois é, às vezes nós temos essa riqueza no mundo, né? O seminário foi sexta à noite, sábado à tarde e à noite, e no domingo pela manhã, e eles ficaram maravilhados com a nossa doutrina, com tudo que nós temos. Eles nem piscavam, e quando falou da volta de Jesus, eles estavam vidrados nas revelações. E o pastor olhou para mim e disse: às vezes o nosso povo não valoriza o que nós temos. E é verdade, né? Às vezes nós nadamos tanto nas bênçãos do Senhor que nós não valorizamos aquilo que nós temos nessa obra gloriosa que o Senhor nos deu. Então, se Jesus pode voltar a qualquer momento, nós temos que zelar por essa parte de transição que nós estamos passando. Olha, se Jesus voltar agora, nesse instante, como é que está a sua vida com Deus? Está tudo certo? Você já perdoou aquele irmão? Você já perdoou aquela irmã? Você já está acertado com Deus? Como é que está o seu testemunho aí fora? Como é que estão as suas contas? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Você sozinho lá dentro, o caráter do céu, como é que está isso? Meus irmãos, isso vai contar na hora do arrebato, na hora do juízo de Deus. Não dá. Eu tenho um irmão lá no Brasil que dizia assim, não um irmão carnal, mas um irmão na fé, ele dizia assim: olha, eu não consegui ir na igreja, eu não estou conseguindo ir nos cultos, minha vida devocional com Deus não está muito bem, mas eu vou trabalhar no jardim da igreja, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer tudo isso para compensar aquilo que eu não estou fazendo espiritualmente. Eu disse: não faça isso, não faça isso. Deus não precisa do seu trabalho dessa maneira.
A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. É o nosso coração que Deus quer. Ele não quer simplesmente o nosso trabalho é desprezado por Ele se a nossa vida não estiver bem. É o que Ele diz. Esforçar, os verbos aqui, esforçar para entrar na terra. Nós temos que lutar. O Evangelho, meus irmãos, Evangelho não é vida boa. Evangelho não é prosperidade que estão pregando aí. Ó, você faz isso, eu te dou aquilo. Você dá tanto que eu te dou, né? Você me dá o seu fusquinha, que eu vou te dar um Ferrari. Essa teologia de prosperidade, isso não atinge. A Bíblia diz que com muita luta, com muito esforço, nós vamos entrar no reino do céu. Então o Evangelho é isso que nós estamos passando. É isso que nós passamos no dia de hoje. É sofrimento, é luta, é trânsito, é enfermidade, é luta em casa, é dificuldade. Mas você está aqui. Você está se esforçando para vir à casa do Senhor. Porque o Evangelho é isso. Né? O Senhor Jesus diz: não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, é luta, é você com a espada cinta todo dia. Então o texto diz assim: esforçai-vos aqui. Estão com a Bíblia aberta? Estão com a Bíblia aberta? Então guardai os mandamentos. Né? Tem que guardar os mandamentos. A Bíblia tem que ser vivida na sua integridade. Eu estava falando com alguns irmãos outro dia. Há elementos da vida cristã, da vida de crente, que nós temos que ter em nós. É o perdão, é a compreensão, é o amor ao próximo, é o respeito. São coisas que fazem parte. Então guardar os mandamentos. O que está faltando muitas vezes para essas pessoas? Lê a Bíblia, lê a palavra. Então guardar os mandamentos, como é que você vai guardar se você não lê a palavra? Então não é só falar em língua estranha, glorificar, bater palma. É isso. A Bíblia tem certos princípios que, se nós não estivermos nele, não adianta você fazer tudo aqui na igreja. Não adianta isso. Se você não tem o mínimo de respeito aos mandamentos do Senhor, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? São coisas que são elementares da vida de um servo de Deus. Se nós não fizermos isso, não adianta. Tudo que você fizer vai ser queimado. É madeira, feno de palha. Não entra no lugar. Talvez você até seja salvo. Quem sabe? Talvez até. Mas a nossa obra tem que permanecer. Então, nós queremos entrar na terra prometida. Eu quero entrar no céu. Eu preciso. Então eu tenho que guardar os mandamentos. Eu tenho que esforçar. É outra coisa. Esforçar para entrar. Eu quero entrar para possuir a terra. Eu quero desfrutar da vida eterna. A vida que passa muito rápido. Aqueles que estão conosco, né? É assim a nossa vida, é assim. Então, meus irmãos, ou nós estamos imbuídos em perseguir essa bênção, ou esse evangelho não serve para você. Você quer um evangelho de conformidade, de conformismo, de só receber? Esse evangelho não serve para você, não serve para mim também. Mas o evangelho que Deus me chamou é diferente. É aquele que eu tenho que estar na madrugada, é aquele que eu tenho que estar lendo a palavra, é aquele que eu tenho que resistir às lutas da carne, é aquele que eu tenho que dizer não quando eu quero dizer sim. Quer entrar na terra? Eu quero entrar na terra. Nós queremos entrar na terra porque nós viveremos juntos na eternidade. Mas nós temos que lutar. Então, é isso. Agora, vejam só, leiam o verso 10 comigo, todos juntos. Estão atentos, irmãos? Amém? Estão atentos ou está cansativo? Eu não estou preocupado se está cansativo. Eu vou continuar, viu? Então vamos ler o verso 10 comigo. Porque a terra, entras a possuir, não é outra terra, de onde saíste. É aquilo que nós acabamos de fazer. Tudo que nós construímos para essa vida vai ficar aqui. Você vai arrastar com o pé assim, ó, e vai jogar a terra em cima de um buraco, em cima de um caixão. É uma horta. O que é a horta? A horta é igual a vinha? Não, a horta é temporária, porque é tudo temporário. Ah, mas e a minha poupança, e o meu dinheiro, e as construções, tudo vai ficar.
Eu não me lembro quem foi, acho que foi o Alexandre o Grande, que pediu para ser colocado no caixão com o braço para fora. Não sei se foi esse, se foi um filósofo, não me lembro quem foi. E aí, por que quando você morrer você quer? Ele falou, porque não vou levar nada dessa vida. Você vai levar alguma coisa? O que você vai levar? Você vai levar o que você investiu para outra vida eterna. Né? Porque aqui é o Egito. Aqui é o Egito. A terra que estáveis é de escravidão. É essa terra que nós estamos aqui. Nós saímos do mundo, meus irmãos. Não somos mais escravos do mundo, mas às vezes nós temos saudades das panelas do Egito, não é isso? Das coisas, das panelas de carne. O povo de Israel era assim. Ele estava olhando para a terra prometida, o destino era a terra prometida, mas eles, que saudade das panelas de carne. O Senhor mandou carne para eles todas as vezes, até eles jogarem fora do corpo, vomitarem, de tanto que o Senhor mostrou que a carne para nada proveita. Então, meus irmãos, tudo nessa vida é passageiro. O que fica é o nosso investimento. Que coisa nada. Verso 11 diz: mas a terra que passais a possuir, e aí você começa a olhar lá para a eternidade. Fala, não, a terra que passais a possuir é de montes e vales. Montes e vales. Mas nós já começamos a viver essa terra aqui. Nós já começamos a desfrutar dessa bênção aqui. Por que montes? Por que montes? Porque o monte nos fala do lugar da bênção. É o lugar da busca, é o lugar que Jesus se revelou, é o lugar que Jesus se transformou, é o lugar que ele buscou, o lugar que Moisés, né, buscou o Senhor lá no Sinai, é o monte em que Elias fez descer fogo do céu. Então são coisas que nos fazem levar a um momento de busca, de entrega, de dizer, Senhor, eu quero estar no monte. Não é no monte físico, é no monte de oração, né? É no monte de entrega. É um lugar onde você vai orar ao Senhor, vai andar um pouco mais, vai ler mais a palavra, vai dizer, Senhor, onde é? Vai sondar mais o seu coração. Onde é que eu estou errando, Senhor? Onde é que eu preciso me colocar mais na tua presença? É o lugar da bênção. O monte é o lugar da bênção, onde Deus vai falar, você vai ouvir, vai se quebrantar. Mas é a terra de vales também. O Senhor está nos preparando para a eternidade. Então não é só bênção, tem prova também. Então nós estamos possuindo a terra, nós estamos caminhando em direção à terra. Você está preparado a ser provado? Para ser provado? Ou não? Ou na prova você lamenta, briga com Deus? Outro dia sentei com uma irmã lá no Brasil. E que houve, irmã? Não, pastor, eu estou com raiva de Deus. Acho que ela leu um livro que tem esse título. Estou com raiva de Deus. Briguei com Deus. É mesmo? Olha, minha irmã, você vai perder essa vida. Você vai perder essa vida. Briguei com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor no sentido de entregarmos ao Senhor os nossos anseios. É luta, temos luta, temos. Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me dar nessa prova? Deus cuida de nós, sabia? E às vezes Ele puxa a nossa orelha de uma forma intensa. Às vezes, tem pessoas que têm lutas que eu não conseguiria tê-las. Lutas de enfermidade, lutas com familiares, lutas de carência financeira, muitas vezes. O Senhor deixa passar por essa prova. Mas não é possível, tudo dá certo com os outros, comigo não dá certo. Não, é porque tem alguma coisa que Deus quer tratar com você. Deus quer tratar com você. Às vezes é o seu gênio, sua maneira de ser. Deus quer tratar com você. É o vale. E naquele vale, Ele vai tratar com você. Precisa disso. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos, porque nós estamos sendo preparados para a vida eterna. A terra que passais a possuir nem isso. E nós já começamos a vivê-la dessa forma. Claro que no céu não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lágrimas, mas lá vai ser a nossa condição. Enquanto nós estamos caminhando em direção à Canaã celestial, nós passaremos por montes e vales. E é isso que o Senhor quer nos dar. É terra de montes e de vales. De chuva dos céus beberás as águas. Agora,
em qualquer circunstância, não vai faltar provisão. Qual é a sua necessidade nesta noite? Deus vai suprir. A minha necessidade, Deus vai suprir. Não faltará chuva de bênçãos que vai cair do céu na hora certa, só que no tempo de Deus, não no seu tempo nenhum. Isso virá. Em nome de Jesus nós cremos nisso. O servo de Deus, meus irmãos, vive cada dia na dependência do favor do Senhor. É a força do trabalho, né? A saúde, o ar que respiramos, até a capacidade intelectual, tudo isso vem de Deus. Vamos ler o verso 12 para encerrar? Leia comigo. A terra